Graças e paz, irmãos. Amém. Estou muito feliz neste dia por estar junto com os irmãos, conhecendo mais um grupo desse povo tão numeroso que é o povo de Deus. Sou grato a Deus e ao pastor Márcio também pela oportunidade, o convite feito para estar junto com os irmãos, a juventude hoje aqui, falando um pouco desse amor de Deus, dessa graça do nosso Deus. Estou muito feliz de verdade e trago um abraço do meu pastor, o pastor Silvino Ferreira. Está na nossa igreja, eu estou trabalhando junto com o pastor, nós estamos numa parceria. Eu já dizia ao pastor Márcio que nós estamos num processo de sucessão. O pastor Silvino hoje tem 78 anos, mas no dia 28 próximo ele fará 79, e o ano que vem ele completa 50 anos de ministério pastoral e 80 anos de idade. E ele tem a intenção de se aposentar nessa data tão especial, será feito um culto, e nós estamos trabalhando no sentido de que quando ele se aposente, nós possamos ficar no seu lugar, e essa é a intenção. Eu peço desde já a oração dos irmãos, Não é fácil ser pastor e sucessor do pastor Silvino, muito menos. Então é difícil, mas eu conto com a oração dos irmãos e a bondade do nosso Deus. Amém? Eu sou Rodrigo Salles, foi dito. Eu me faço acompanhado pela minha esposa, a irmã Ana Paula. Por favor, Paula, fique de pé para que a igreja me conheça. Aquela jovem senhora linda, maravilhosa que Deus me deu, A palavra de Deus diz que a mulher vale mais do que muitos rubis, não é verdade? Então, o homem que acha, então eu achei, Deus me presenteou com essa esposa maravilhosa e também com duas filhas. A mais velha, de 7 anos, estava aqui, veio aqui à frente para uma operação, é Ana Júlia, e a mais nova, de 6, é Ana Clara. Então, é a casa das Anas. Ana Paula, Ana Júlia e Ana Clara. Mas, irmãos, estamos aqui com um objetivo, que é falar desse Deus maravilhoso ao qual servimos. E eu quero convidar os irmãos a, por gentileza, abrir a sua Bíblia no livro de Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo 5. E quero desenvolver com os irmãos e as irmãs a seguinte ideia. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, traz uma história bastante emocionante e muito provavelmente conhecida de muitos irmãos, mas que, no meu entendimento, demonstra as atitudes de uma pessoa que é movida pela graça. O tema do nosso congresso são jovens movidos pela graça. Então, eu quero pensar junto com os irmãos o seguinte: os desdobramentos de pessoas que vivem movidos pela graça. O texto que nós escolhemos como base se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 até o 3, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, estamos diante do teu povo e o nosso desejo é que o Senhor nos use para o louvor da tua glória, Pai. Amém. Que nenhuma palavra
aqui seja dita por mim, mas pelo Teu Santo Espírito. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, a intenção é pensar junto com os irmãos a respeito dessa seguinte proposta: os desdobramentos de pessoas que vivem movidos pela graça. Pesquisando sobre esse texto, um determinado comentarista disse assim: a palavra traduzida por graça envolve muitos sentidos: favor, cuidado ou ajuda. A graça envolve temas como o perdão, salvação, regeneração, arrependimento, o amor e a longanimidade e a misericórdia de Deus. Então, pegando a ideia desse comentarista bíblico, eu pensei, então se a pessoa é movida pela graça, ela tem também essas características, vai ter esse desdobramento, vai ter esse tipo de comportamento. Longanimidade, amor, é uma pessoa que vai aprender a perdoar, porque ela está movida pela graça que é o Senhor. Então, quando nós somos alcançados pela graça, temos os desdobramentos que virão. É justamente o que acontece com essa jovem, essa menina, essa pessoa anônima, que não tem o nome dela na Bíblia, mas fala a respeito de um trechozinho, uma participação mínima, um versículo, mas que teve um desdobramento imenso na vida de pessoas e famílias. E eu fiquei pensando, Senhor, será que eu, movido por essa graça, tenho tido um desdobramento a ponto de ser uma bênção para os que estão ao meu redor? Eu sou professor de matemática. Misericórdia, né? Será que eu tenho sido bênção na vida dos meus alunos? Será que eu tenho sido bênção na vida dos pais dos meus alunos? Na rua que eu moro eu tenho diversos vizinhos. Será que eu tenho sido bênção na vida dos meus vizinhos? Eu sou movido pela graça. Então, a ideia é que eu tenha algo diferente a mostrar. E esse algo diferente é Jesus. O contexto do texto que nós lemos é o seguinte: Naamã era um general de exército, comandante do exército da Síria, e ele, em determinado momento, saiu para atacar o exército de Israel, a nação de Israel, e nesse ataque, nessa invasão, uma menina é levada cativa, uma menina. Aí os estudiosos da Bíblia, né, vão dizer que ela tinha cerca de 12 a 14 anos. Não podemos precisar com certeza a idade certa, mas que ela era uma jovem. E aí, irmãos, ela está agora a serviço da esposa desse comandante. Mas numa oportunidade que ela tem, quem sabe até de amaldiçoar, ela indica aonde existe a graça, existe a solução. Essa criança, ela tinha todos os motivos para detestar esse homem, porque ele havia invadido a sua cidade, muito provavelmente matado seus pais, parentes, amigos e irmãos, massacre total. Para completar a situação, agora ela vai servir de escrava na casa daquele que causou uma destruição em sua família. E quantas vezes nós pensamos que temos problemas, não é verdade? E achamos que o nosso problema é maior do que todo mundo, e queremos agredir todo mundo, e às vezes não damos ouvido ao pastor, à liderança da juventude, porque o meu problema... E essa criança, ela tinha um problema, mas ela era tão movida pela graça, que diante das circunstâncias, porque esse homem era poderoso, esse homem ele era guerreiro, a Bíblia fala a respeito disso,
mas ele era leproso. Ele tinha uma enfermidade que não tinha cura. Ele tinha uma enfermidade que dinheiro não resolvia. A medicina não resolvia. Ou Deus ou nada. E essa menina, diante do drama desse homem, ela vai e fala para a senhora, a esposa dele, se ele tivesse diante de um profeta que tem lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ele ia encontrar a cura. E aí, irmãos, fica um grande questionamento para todos nós. Estamos indicando aonde existe a cura? Nós estamos levando as pessoas para onde tem a salvação? Alguns comentaristas vão dizer que o milagre de evangelizar em casa, aonde estão os nossos, esse é o grande desafio. E o interessante, irmãos, é que ao dizer isso, a senhora, ao dizer isso, a esposa de Naamã diz a ele, e ele deu ouvido. E os irmãos sabem muito bem que dar ouvidos, dar crédito a uma mulher nessa época era mesmo que nada. E sendo mais escrava, era mais nada ainda. E o interessante é que ao dizer isso, a esposa de Naamã, a esposa de Naamã, passar o recado para ele, ele deu crédito às palavras dela. E aí se tem a seguinte frase a respeito disso: porque a menina tinha se comportado tão bem que foi dado o devido crédito às suas palavras. Uma comitiva, uma embaixada da Síria foi preparada, organizada, para ir até Israel por conta da palavra de uma escrava, de uma prisioneira de guerra. Os irmãos conseguem entender o poder do testemunho de uma vida movida pela graça, de uma pessoa que vive o verdadeiro evangelho? Alguém aqui na ministração disse que ninguém pode dar nada por você, mas Deus dá. Então, essa menina talvez não fosse vista por ninguém, mas uma palavrinha que ela disse: olha, se ele estivesse lá, ele seria curado. E foi dado crédito à sua palavra. Irmãos, quando nós vivemos o verdadeiro evangelho, a nossa palavra ela tem poder. Quando nós vivemos o verdadeiro cristianismo, quando nós vivemos Jesus, a nossa palavra tem poder. O que a gente fala, as pessoas param, respeitam, porque veem a nossa conduta. Essa menina, ela se comportava de uma forma muito diferente, para que Naamã dissesse ao rei, o comandante do exército dissesse ao rei: olha, uma escrava que eu trouxe de Israel. Eu fico pensando nessa conversa. E essa menina está dando a dica certa a você mesmo, Naamã? Você capturou ela, você matou os pais dela, você massacrou a comunidade, e ela diz isso a você. Isso não é uma armação, um complô contra você, não. É não. A gente tem observado o testemunho dela em casa. Ela é crente, ela não vive reclamando. Ela não vive reclamando. Pelo contrário, ela tem dado um testemunho tão diferente. Ela tem se comportado de uma maneira tão espetacular que eu fico me perguntando quem é o Deus dela. O mundo precisa ver a diferença em nós. Olha, eu trabalho numa escola que tem muitas pessoas que não são evangélicas, tem outras religiões. E de vez em quando, eu não quero ser aquela pessoa que insiste, bora, aquela pessoa, não é? Mas eu oro a Deus e peço oportunidade para dar um bom testemunho, dar uma boa palavra e até mesmo convidar.
E já convidei várias vezes, Natal, cantada do coro, olha, vamos ver se a gente consegue reunir um grupo para ir lá na minha igreja, mas eles não vão, mas eu estou lá. Eu estou lá, eu sou a igreja. Então, se eles não vêm, eu vou, eu estou lá. Os irmãos, muito felizes pela conquista, passaram no vestibular, né? Universidade. A igreja está lá agora na Católica. A igreja evangélica Batista e Afogados está lá. Vai ser os representantes da igreja lá. E nós precisamos entender isso. Aquelas pessoas que não têm a disposição, ou até mesmo não se sentem muito bem em vir, nós vamos. Certa vez, na escola, um professor fez um comentário infeliz a respeito do filho do outro professor. E quando acabou ali, esse meu amigo chegou perto de mim e disse: Rodrigo, eu vou lá agora. Eu disse: vá não, meu irmão. Mas tu ouviu o que ele disse? Eu disse: eu ouvi. Mas você está de cabeça quente, vai ser ruim. Eu tenho um amigo, você é um amigo para mim, muito especial. E eu não quero ver você brigando na escola, não. Vá não. As pessoas fortes, elas perdoam. Os fracos vão brigar, vão dar tapa, e você deve ser uma pessoa forte. Perdoe, releve. Vá por mim. E ele baixou a cabeça, aí depois ele foi sair, eu corri para abrir o portão. Eu disse: e aí? Ele disse: não, valeu, estou mais calmo. Pense e reflita. Porque depois que a poeira baixa, não é? São nesses momentos de agonia, de euforia, que você diz coisas que nunca tinha coragem de dizer. E eu disse: não vá. E ele me deu ouvido. Alguma coisa de diferente ele viu para poder ter dado ouvido. Já pensou se eu fosse um cara que vivesse discutindo, vivesse agredindo, falando? Oxe, pastor é o primeiro a falar, pastor é o primeiro a discutir. Não é? Como é que agora tu me pede para não ir, se então o primeiro a ir brigar? As pessoas estão a nos observar. O livro de Hebreus vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. É claro que ali está falando da galeria dos heróis da fé, mas aonde a gente passa tem gente prestando atenção em nós. E nós teremos autoridade no falar quando vivemos aquilo que pregamos. Alguém já disse que nossa vida, o nosso conviver diário é o maior sermão. Então, precisamos aprender com esta menina. Mas o interessante, irmãos, aí a gente está nessa ideia dos desdobramentos, ela sendo uma jovem, sofrida, mas movida pela graça, aquilo que Jesus disse, né? Orai pelos vossos inimigos e pelos os que vos perseguem, não é isso? Lá em Mateus 5,44, ele diz assim: amai o que perdoais aqueles que vos perseguem e orai por aquela situação de dificuldade que a gente às vezes encontra. Então Jesus ele diz isso. Então, com essa menina nós podemos aprender que a nossa missão é essa: é amar, é perdoar, porque vivemos movidos pela graça. Mas aí, depois dessa palavra toda que ela tem com a sua senhora, Naamã vai lá ao seu rei e pede, né, uma carta para que ele se apresente ao rei de Israel. E isso acontece. Naamã vai ao encontro do rei de Israel, e ao encontrar o rei de Israel, ele rasga as vestes e diz: eu sou Deus por acaso para poder curar você de uma lepra? E Eliseu está só escutando toda a situação. E agora manda chamar Naamã. E Naamã vai ver. E ele agora tem um diálogo com Naamã. Isso vai se dar no versículo 10 em diante, quando Eliseu chama Naamã, mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Só que Naamã ficou muito indignado e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, possuiria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E ainda reclama:
não são porventura Abaná e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se com indignação. A soberba, né? Um homem tão preparado, comandante da Síria, do exército da Síria. Eu fui militar do exército 7 anos. Servi aqui em Casa Forte. Eu passava por essa avenida aqui todos os dias de manhãzinha para ver 15 afogados. Né? Eu passava aqui, foi de 2000 a 2007. E para ser um comandante do exército, hoje, precisa estudar muito. Primeiro começa fazendo a Academia das Agulhas Negras, Academia Militar das Agulhas Negras. Aí você sai aspirante, aí você vai sendo promovido e tem que fazer curso, aí tenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, general, general e general do exército. Para poder ser comandante por indicação do presidente da República. Então, é uma longa trajetória e muito estudo na linguagem militar, muito patiro. Tem que patirar bastante para poder chegar nesse patamar. Na época de Naamã, não. Era só ser valente, guerreiro e matar muita gente. Ser preparado para dormir na chuva, passar o dia caminhando no sol, montar no cavalo em movimento, pular no cavalo em movimento, se esconder, jogar areia, dar estrelinha. Ele tinha que ser corajoso. E ele era. Mas ele não foi corajoso para levar uma observação na sua vida. A gente às vezes não é assim, né? Tem um ditado que diz: não se engasga com boi, se engasga com mosquito. Ele não soube ser colocado no devido lugar. A soberba. Ele disse: olha, você vai no rio tal, Jordão, e vai lá mergulhar 7 vezes. Oxe, espera aí. Primeiro eu pensava que ele ia sair, falar comigo, prestar as honras, não é? Prestar as honrarias, passar a mão, dizer que eu ia ficar bom, mas ele manda eu tomar banho num rio daquele. Tem tanto rio lá onde eu moro que são melhores. E agora ele diz um negócio desse: espera aí, e sai sem ser abençoado. Mas aí, irmãos, entram os bons amigos. O bom amigo, ele diz aquilo que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir. Aí, às vezes, aquilo que a gente precisa ouvir é aquilo que a gente não vai gostar, mas é o que a gente está precisando ouvir. Não é? Já pensou se os oficiais dele dissessem: é comandante, os bajuladores, o senhor está certo, o senhor é comandante, deixa esse profeta para lá, ele quer tirar onda com o senhor. Mas os verdadeiros amigos, os oficiais, aqueles que estavam ao redor dele, mas assim: meu senhor, se pedisse alguma coisa difícil para o senhor não faria? Faria. Quanto mais isso, vá lá, são 7 mergulhozinhos rapidinho. Os verdadeiros amigos dizem aquilo que a gente precisa ouvir. E aí a gente deve estar aberto a ouvir, né, irmãos? Ele poderia dizer: olha, eu sou comandante do exército, eu sou o general, tá certo? E eu não vou ouvir uma opinião sua. E quantas vezes a gente precisa realmente dar ouvidos e reconhecer, às vezes, o nosso erro, a nossa soberba e a nossa altivez. Não é verdade? Eu conheço pessoas que nasceram e se criaram comigo. Eu sou filho do Ibura, irmãos. Eu ainda moro no Ibura. O pastor Márcio mora na R4, eu moro na R2 hoje. Mas eu morava na R5. E agora eu moro na R2. E conheço pessoas que tiveram uma oportunidade ou souberam aproveitar a oportunidade e hoje estão tão bem e se esquece muitas vezes da onde tudo começou. Subiu para a cabeça. E na universidade tem muito disso. Eu agora sou universitário. Karl Marx. Kant. Não é? Todos estes, no meu caso eu fiz matemática e pedagogia, não, porque Paulo Freire. São homens que estudaram, tiveram seu espaço, mas não
não substitui o Senhor Jesus. Não chega nem aos pés de Jesus. E eu ficava olhando assim, algumas vezes, os colegas, eu digo, poxa, não é? Porque conseguiram. Então, a juventude, né, que tem todo um projeto pela frente, tem que estudar mesmo, entendeu? Tem que fazer curso de graduação, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, tem que fazer pós-doutorado. Crente é inteligente. Por isso que a gente é crente, porque a gente entendeu que Jesus é o Salvador. Sem Ele nós estamos perdidos. Então, nós temos realmente que estudar, mas sem nos esquecer do princípio. Então, Naamã, com aqueles colegas dele ali, os oficiais subalternos, foi alertado. E Naamã reconheceu a necessidade de poder, de voltar atrás, reconhecer que naquele momento ele estava errado, ele precisava ouvir. E ele ouviu, voltou, mergulhou algumas vezes e foi curado. E aí entra outro personagem, irmão, Geazi. A gente vai ver que tem gente que convive com gente crente, até vai para a igreja, se veste como um crente, canta música de crente, usa terno como se fosse pastor, faz até o curso, mas não teve uma verdadeira conversão. Geazi, ele se enquadra justamente nessa situação. Naamã ficou tão feliz, os irmãos devem conhecer muito bem a história, que ele agora quer, está tão grato que quer presentear o profeta. A profeta diz, não preciso disso não, vai em paz. Aí diz, olha, eu quero levar um bocadinho de terra, porque lá o pessoal é idólatra, mas eu não quero mais viver dessa forma. Eu agora sei que existe um Deus, o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Aí diz, então leve a terra. Mas Geazi ficou de olho no que ele tinha oferecido ao profeta. Ele vai ver que é cerca de 340 quilos de prata e 60 quilos de ouro, fora as vestes. Era muita coisa. Champlin vai dizer que ele poderia viver o resto da vida sem precisar de nada, de tanta coisa que ele ia ganhar. Então, o olho cresce por causa do dinheiro. E muita gente tem se desviado do caminho por causa da fama, do dinheiro e dos status. Eu estava conversando com um amigo meu agora à tarde, antes de vir para cá, e ele também é motorista de Uber. Ele tem algumas atividades, mas é motorista de Uber. Ele disse, pastor, professor, as diz. Aí ele disse, rapaz, olha, o mundo está perdido mesmo. Mas o que foi? Eu peguei uma passageira ontem, 19 anos. Professor, eu vou ser sincero, a menina não é bonita não, a menina é linda. Desenhada à mão. Assim foi, e aí? Disse, prostituta. Estava indo para um programa. Aí eu disse, mas tu dissesse a ela que tudo isso um dia vai ficar. Aí ele disse, mas esse pessoal parece que está sério, não escuta nada não. Pessoas que por conta do dinheiro fazem coisas absurdas. Veja a nossa política. Pessoas que até entram querendo fazer uma coisa certa, mas o sistema ele é cruel. E muitos, não todos, muitos se corrompem e negam tudo aquilo que aprenderam e se desviam e adoecem e morrem e matam por causa do dinheiro, da fama e dos status. Geazi, ele foi atacado por essa cobiça. Ele correu atrás. E aí, Adam Clarke vai dizer que o pecado acumula o pecado. Ele cresce o olho no dinheiro e agora vai atrás de Naamã e diz que foi o profeta que mandou pegar. Olha a mentira. Mentira é pecado. O crente não pode viver mentira. O crente é crente. Jesus disse, seja a sua palavra sim, sim, não, não.
crente não pode mentir. Porque se eu viver mentindo, quando eu falar a verdade, ninguém vai dar crédito como a menina teve crédito do general da Síria. Quando ela falou, ela só disse isso. Se ela estivesse lá, ele seria curado. Pronto. Só isso. E Naamã foi curado. Então, crente, ele tem que ser sim, sim, não, não. Seja onde tiver, da forma que tiver. Se tem condições de fazer, então eu faço. Se não tem, eu não faço. Eu não tenho condições. Eu até queria, mas eu não tenho. Não dá para estar com duas conversas. E Geazi vai lá. Chega lá, Naamã, muito grato, não sabia, volta. Quando Eliseu chega, quando ele chega perto de Eliseu, ele estava onde? Não, eu estava aqui. Mentiu de novo. Mentiu de novo. Pode ver, olha, aonde está a mentira, está a corrupção, está o adultério, está o homicídio. Estava onde? Eu estava em casa, estava matando ali. Mentira. Chegou tarde, foi o quê? Reunião? Foi não, estava com a outra. Misericórdia. Mas é assim mesmo, que eu quero que os irmãos entendam que aonde tem coisa errada, tem mentira. Jesus vai dizer que quem mente é filho do diabo. João 8,44. Então nós devemos ter cuidado com o nosso procedimento, irmãos. Geazi, ele deu um vacilo. Um homem que acompanhava o profeta, vivia com o profeta, ouvia as mensagens do profeta, via o milagre do profeta. Num detalhezinho, ele vacilou. E todos nós estamos propícios a isso. Não tem pastor, não tem diácono, não tem ninguém que possa se livrar. O apóstolo Paulo disse: aquele que estiver em pé, cuide de si, para que não caia. Então nós devemos estar atentos. Consequência, toda a família ficou leprosa. Porque muitas vezes o que a gente faz, até aqueles que estão por perto de nós arcam com as consequências. Eu sou professor, tenho orgulho de ser professor e pastor. Eu tenho visto cada coisa na sala de aula, irmãos. Filhos que muitas vezes chegam entristecidos com os pais e a ausência. E eu louvo a Deus porque eu estou em sala de aula, é o meu campo missionário, pastor Márcio. Entendeu? Quando eu entro na sala de aula, eu entro clamando: meu Deus, abençoa esta sala, as famílias, tem misericórdia. Eu já entrei em sala de aula, irmãos, que a mãe chegou assim e disse: professor, deu uma aliviada aí hoje, o fulano de tal. Aí eu notei o tom meio diferenciado. Eu disse: o que foi que o pai botou o revólver na boca dele hoje? E esse aluno está na minha sala para aprender matemática. E aí eu abraço, irmão. Aí eu abraço. Eu só não estou afim não hoje não tem nada não, meu filho. Senta aqui. Aleluia. Vamos conversar. Aí eu começo: olha, a gente tem dificuldade na vida mesmo, mas Jesus é bom. Entendeu? Você não pode desistir dos seus objetivos, você não pode desistir dos seus sonhos. E aí a gente vai conversando. Hoje esse menino está no 5º período de física na Federal, né? Louvado seja Deus, e o meu desejo é que ele realmente decole. Mas o que eu quero terminar do início, da forma que eu iniciei. Essa menina, ela foi movida pela graça, e por ela ser movida pela graça, teve desdobramento que ela talvez não tenha nem alcançado. Quando nós agimos pela graça, irmãos, a gente pode até não ver, mas num dia no céu nós veremos. Amém. Resultado, né? Como às vezes eu encontro, eu estou assim num lugar, num shopping, ou num determinado ambiente, professor, lembra de mim? Eu digo: rapaz, eu lembro, eu só não sei de qual escola, tal lugar, assim, sabe, professor, aquela palavra naquele dia, viu? Mexeu, valeu a pena. Amém. Amém. Então, meus irmãos, que nós possamos ser movidos pela graça. Amém. Aonde nós estivermos, na igreja,
na rua, dentro de casa, sendo pai, sendo mãe, sendo filho, sendo filha, sujeitando-vos uns aos outros, né? Que nós possamos ser movidos pela graça, e quando nós agimos dessa forma, a comunidade, aqueles que estão ao nosso redor serão grandemente abençoados. Nós talvez não vejamos, mas um dia a gente vai ter esse relatório, né? E o importante é cada um fazer a sua parte, movido pela graça. Amém? Que Deus nos abençoe, querido.